ao especial alusivo aos 40 anos da SADC, a Organização Regional celebra este 2020 40 anos de sua criação, uma longa caminhada com várias etapas, com alguns bloqueios pelo caminho. Hoje convidamos para este espaço o economista Luís Magasso para nos ajudar a rever em breves palavras o que tem sido a trajetória da SADC. Dr. Magasso é sempre bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado, é um prazer e sobretudo é um prazer falar de um tema que, portanto, que tem impacto na vida de todos os moçambicanos. Dr. Magasso, há quem diga que na perspectiva política a SADC foi bem sucedida, a começar pela linha da frente, que foi criada na perspectiva de assegurar a libertação total de toda a região. Entretanto, na perspectiva econômica, temos muitos desafios e não se prevê que a breve trecho se consigam cumprir em pleno estes desafios. Qual é a leitura que faz do processo de integração regional, sobretudo na perspectiva mais econômica? Bom, eu devo começar por dizer que quando a SADC foi criada, havia, como bem diz o Boaventura, a primeira iniciativa desta integração, ou portanto, desta união dos países da África Austral foi a linha da frente, que era um movimento eminentemente político, e depois foi criada a SADCC, como uma abordagem eminentemente económica. Portanto, era um esforço dos países da África Austral, menos da África do Sul, na altura, e a Namíbia, menos da África do Sul, portanto, com o intuito de criar, portanto, condições para que esses países ganhassem um pouco mais de autonomia em relação à maior potência económica da África. Porque a África do Sul, ela sozinha, tinha uma economia superior a todos os países da SADC. Vivia-se um momento de conflito e, obviamente, que era preciso que os países da região se protegessem desta hegemonia da África do Sul e não sofressem os impactos, enfim, das suas represálias, digamos, económicas a esses países. E depois deu-se a liberdade na África do Sul, portanto, com a libertação do presidente Mandela, e depois as eleições livres na África do Sul em 94, e com isso, portanto, começou-se a pensar numa comunidade dos países da África Austral, incluindo a África do Sul. Portanto, aí surge a SADC com um propósito, com um grande peso económico. Esta mudança, digamos, na perspectiva dos países da África Austral com a criação da SADC, portanto, conseguiu alguns sucessos. Portanto, não é bem verdade que o único sucesso foi político. Houve sucessos, sim senhora, na perspectiva económica. Vou apontar aqui alguns, por exemplo, na circulação de pessoas e bens. Estamos a falar do protocolo comercial. Do protocolo comercial, no protocolo migratório. Portanto, a circulação de pessoas e bens é uma realidade, é uma conquista. Portanto, a última barreira era Angola, mas Angola também já desbloqueou, portanto, esta componente dos protocolos, porque são vários protocolos, não é só o comercial, tem o protocolo monetário, tem o migratório e outros. Portanto, houve uma conquista muito grande nesta componente, circula-se na SADC livremente, as viaturas circulam livremente nesses países. Houve uma uniformização, por exemplo, das cartas de condução, e elas são reconhecidas em todos os países da região. Do ponto de vista turístico, houve um incremento dramático em números de turistas desses países que se visitam uns aos outros. Agora, há dificuldades. Quer dizer, há algumas coisas
que eu penso que houve demasiado otimismo e muitas vezes esse otimismo leva a fazer promessas de coisas que depois não se concretizam. Por exemplo, a tentativa da criação de uma união monetária. É muito difícil criar uma união monetária com economias completamente desequilibradas e sem uma autoridade regional, sobretudo no sistema monetário. Uma autoridade que define os limites mínimos de déficit orçamental, autoridade que regula os bancos comerciais dos vários países. Por exemplo, na União Europeia, o Banco de Portugal, antes de tomar medidas estruturais sobre alguns bancos, tem de consultar a autoridade monetária central. Então, não se pode pensar numa união monetária. Na altura, nós já defendíamos, há 15 anos, talvez mais atrás, que ia ser criada uma união monetária. Em vez de se criar uma nova moeda, pode-se fazer a expansão do RAND, porque o RAND já é uma moeda livre a circulação nos BLNS, né? no Botsuana, Lesoto, a Suazilândia e a Namíbia e, portanto, a própria África do Sul, de modo que não há necessidade de se criar uma nova moeda, mas é continuar essa expansão. Mas vemos que hoje os países da região têm muita hesitação em aceitar o RAND como uma moeda franca, porque, enfim, tem um problema de que o próprio RAND hoje é uma moeda muito oscilante, não é? Há problemas sérios na África do Sul. Portanto, para que aconteça uma união deste tipo monetária, é preciso que a grande economia da região, aqui no nosso caso é a África do Sul, ela própria seja um país política e economicamente estável. O que não é. O que não é. O RAND dispara para cima e depois recupera de uma forma completamente imprevisível, e isso não seria bom para as economias da região. Então, portanto, há alguns desafios nesta questão do protocolo comercial, por exemplo. Ainda há desafios muito sérios em relação às regras de origem, a definição dos 60% das componentes locais na transformação dos produtos, e foi sempre feito muito sob pressão da África do Sul, com uma perspectiva de exportação. Mas os países, por exemplo, como Angola, recusaram-se a aderir imediatamente ao protocolo comercial antes de preparar a sua economia para que eles também fossem um país ganhador. Portanto, e isso é uma provavelmente das matérias mais sensíveis em relação a alguns protocolos com ênfase para o protocolo comercial. É o facto de que a grande economia da região é, do meu ponto de vista, um pouco egoísta. Ela quer ganhar e não se preocupando muito com os ganhos dos outros. Nós vemos o que está a acontecer no ramo da energia, com o preço da energia fixo em rands. Um rand que desvaloriza significa que nós ganhamos cada vez menos dinheiro com as exportações de energia do que se conseguíssemos ter uma paridade ao dólar ou ao euro, permitindo-nos ganhos sempre ao mesmo nível de valor. E isto não está a acontecer e a África do Sul não ajuda a desblindar este. Portanto, nós já conseguimos, ao fim de 25 anos da exploração da HCB, portanto, que o preço da energia fosse revisto. Mas esse preço sofreu uma erosão muito grande com a inflação do RAND. Portanto, com a desvalorização do RAND. E, portanto, os ganhos que tinham havido
com a revisão do preço, anularam-se imediatamente. Se pudesse, nessa altura, converter o preço de quilowatt em dólares, nós, ao menos, teríamos estado no mesmo nível de ganhos. Portanto, nesta componente económica, eu sempre estive convencido, e as evidências mostram-se, é que a África do Sul quer tirar o maior proveito possível à custa do prejuízo. Não há nenhum problema. Doutor Magalhães, mas nas relações econômicas há amizade de facto? Diga? Nas relações econômicas há amizade de facto? Bom, nas relações económicas, eu diria que não há amizade, mas há cooperação estratégica. E digo porquê? Porque quando uma África do Sul, que é a economia líder, não se preocupa no desenvolvimento dos outros, depois cria os problemas, outros problemas, por exemplo, os sociais. Como é a única economia que funciona, começamos a ter um influxo de imigrantes ilegais. Portanto, eles resolvem um problema comercial, criam um problema social. E depois temos aquelas convulsões sociais na África do Sul, derivadas, obviamente, de uma revolta interna quanto aos imigrantes ilegais, que, por um lado, reduzem o emprego dos sul-africanos, por outro lado, trazem práticas sociais na África do Sul. Por exemplo, o comércio de rua não é uma prática sul-africana. Vender na rua, vender no chão, é uma coisa estranha para eles. Mas também é estranha para nós. Nós estamos mais tempo com o problema. Também traz à África do Sul um problema de um aumento da criminalidade. Então, há mais vantagem numa economia como a África do Sul, que neste caso é líder desta região, em gerar benefícios agregados na região, criando estabilidade nos outros países, tendo economias que de facto até a suportem, porque quanto mais bons formos numa região, muito melhor do que eu ser o melhor de todos e rodeado de fracos. Eu aí trago imensos problemas, até de segurança nacional, porque depois alguns países são tão fracos que não se conseguem defender, que permitem, enfim, ações terroristas externas que se podem aproximar às fronteiras da África do Sul. Então, eu acho que na componente económica, infelizmente, e eu participei em vários fóruns da SADC, e de uma forma regular, de uma forma persistente e consistente, a África do Sul continua a impor a sua lei. E muitas vezes com o desagrado dos seus parceiros. Neste caso, eu acho que não tivemos muito sucesso, exatamente porque não há um espírito altruísta por parte da economia motora e que depois que permite fazer esta ligação. Por exemplo, nós, África Austral, as economias podem especializar-se. Nós podemos especializar-nos em logística e energia. Não vale a pena pensarmos em muitas coisas. Se pensarmos em poucas coisas e focarmos nessas poucas coisas, não temos mais chances de ter sucesso. Logística, porque somos um país de corredores. Energia, porque somos um país com um país onde desaguam os rios de toda a África Austral, até alguns que vêm lá do norte da África, como o Zambeze, e portanto temos um potencial energético, hidrográfico, solar, mas também da indústria extrativa. Angola. O que é que, por exemplo, na sua opinião, Dr. Magalhães, o que é que leva a África do Sul, mesmo reconhecendo o grande potencial energético que o país tem, Moçambique tem, a não apoiar este potencial, por sinal somos países que nos separam através de fronteira comum? Sim. E acaba não apoiando Moçambique a favor de um empreendimento como a barragem de Inga? Bom, a barragem de Inga tem outras nuances.
né? Porque também entram os chineses, né? Então, quando os chineses lideraram esta iniciativa do Backbone, Tete Maputo, Norte-Sul, e depois as coisas não andaram muito. Era preciso entender aonde que os chineses tinham a sua prioridade. E do meu ponto de vista, tinham a prioridade na barragem do Inga. Portanto, não é uma... ultrapassa um pouco geoestrategicamente os interesses da África do Sul. Eu penso que tem mais interesse dos chineses que já entraram na Europa comprando o setor energético de alguns países, por exemplo, como Portugal, estão na REN, né? E, portanto, quando os nossos projetos energéticos não avançaram, foi uma questão, de facto, ligada mais à geoestratégia da geopolítica chinesa do que foi da África do Sul. Agora, a África do Sul, obviamente, e tem razão, o Boaventura pode fazer bastante mais do ponto de vista dos off-takes, porque esses grandes projetos, o Mpanancoa, como exemplo, estes grandes empreendimentos só avançam com off-takers. Portanto, quando já existem acordos comerciais estabelecidos que garantam a compra da energia, do gás, do carvão, do que for. E a África do Sul atrasou bastante isto. Quando a Enron esteve para explorar o gás do Pande, o projeto não avançou porque a África do Sul não fez o off-take do gás. Mas assim que a Enron entrou a Sasol, a África do Sul assegurou logo o off-take. E, portanto, a Sasol conseguiu implementar um projeto com sucesso comercial que tem, porque teve um off-take. Aí está. Quando digo que a África do Sul tem uma perspectiva, tem uma abordagem económica egocêntrica. Eles estão interessados naquilo que aumenta a renda dos sul-africanos e pouco interessados naquilo que aumenta a renda dos países da África Austral. Por exemplo, a África do Sul estaria interessada na soberania de Moçambique do ponto de vista energético. Moçambique tem potencial para interligar toda a região. Neste momento, quer dizer, no interesse deles, não. No interesse deles, não. Mas, neste momento, essa guerra foi perdida, não é? Porque, felizmente ou infelizmente, Moçambique conseguiu negociar com operadores de países muito mais poderosos e que têm agendas muito mais fortes do que da África do Sul e, portanto, se tudo correr bem, Boaventura, se tudo correndo bem, nós seremos um país, não só um país próspero, que é o que nós todos queremos, mas seremos uma grande potência económica, que é aquilo que os próprios países que têm os projetos de gás, às vezes hesitam um bocadinho se querem dar este poder a Moçambique ou não. E esta questão toda, enfim, não vou aqui entrar em politiquices e de coisas que não conheço, mas essas instabilidades no Norte podem explicar um pouco esta necessidade de atrasar o nosso desenvolvimento, porque é inevitável. O que nós temos de riqueza e por tudo aquilo que já foi acordado e assinado, transformam o nosso país numa grande potência económica. E nós somos um país que não tem os problemas de muitos outros países da África e, portanto, e que podem rapidamente tirar proveito destes ganhos. Digo porquê? Por exemplo, países como Angola, o petróleo fez transformações, mas não tinha uma cultura de governação corporativa que assegurasse transparência, que assegurasse equidade, que, portanto,
portanto, que assegurasse que a riqueza ficasse no país. Então, o que é que aconteceu? Portanto, aquilo que lá está são sobras, porque o resto dos ganhos todos estão fora do país. Portanto, vê-se que, de facto, há alguma transformação, há algumas infraestruturas, mas aquilo não é um ganho de um país que explora petróleo há 30 anos. Quer dizer, se comparar com o Qatar, este devia ser um Qatar hoje. E não são, porquê? Porque esta questão toda da boa gestão da coisa pública demorou muito a chegar lá. Nós, por causa da nossa pobreza, nos anos finais dos anos 80 e toda a década de 90, nós sofisticamos muito a nossa gestão transparente. As pessoas hoje, sim, falam da corrupção, que há males e não sei o quê, mas nada comparável com o que está nos outros países da região austral da África. Aqui estou a falar aqui da região. Nada comparável. Nada comparável do ponto de vista da dilapidação e de exportação de capitais. Então, nós temos uma capacidade governativa muito superior aos países, aos outros países aqui da África Austral, fora alguns, Namíbia, Botsuana, a própria África do Sul, que nos permitiria tirar ganhos muito mais. Portanto, o dólar geraria muito mais rendimento aqui do que gerar nos outros países. Para além de que há várias coisas que já estão preparadas, né? Os corredores, as infraestruturas de estradas, e é um país, honestamente, com pouca gente. Quer dizer, 30 milhões em 1 milhão de quilómetros quadrados são 30 por quilómetro quadrado. É muito pouca gente. Mas nós estamos vulneráveis, mesmo no contexto regional, nós estamos vulneráveis a algum bloqueio de todo o potencial que temos em diferentes setores de atividade. O problema que nós temos aqui são dois. A concentração ou desconcentração. Isso é muito importante. Portanto, se nós concentrarmos a nossa exploração de recursos e a transformação de Moçambique nas mãos de uma única potência, temos o risco de que depois somos capturados, não é? E temos de seguir a agenda desse país. Quando se zanga, nós paramos. Quando está contente, nós andamos. Bom, e isto poderia ser o caso, por exemplo, da África do Sul, não é? Que seria... E a África do Sul aqui está a perder uma oportunidade muito grande. É de ganhar com isto tudo. Portanto, o seu egoísmo faz com que esses países, Angola, Moçambique, procurem outros parceiros, não é? Quando podiam encontrar as soluções todas na África do Sul. Então, este é o risco da concentração. A desconcentração, que é o caso em que nós agora seguimos ter vários parceiros, tem o risco também de que não temos uma agenda clara, porque cada parceiro tem uma agenda e todas as agendas às vezes não coincidem. Então, não ficamos com uma agenda nossa. A nossa agenda é uma salada russa, não é? Que gerir isto carece de muita perícia por parte da nossa liderança. Mas o balanço que faço, honestamente, destes não sei quantos agora, 20 ou 30 anos da SADCC. São praticamente 40 anos. São 40 anos da SADCC, que depois se transforma em SADC. Quer dizer, o balanço não é negativo. Eu começaria a dizer. Não está nem de perto ao nível do que nós desejaríamos hoje. Não conseguimos também, neste período, criar ou formalizar a União Aduaneira. Exatamente porque os regimes aduaneiros estão ligados a outros regimes domésticos. Portanto, sem os países libertarem, sentirem que não estão a perder a soberania nos seus vários regimes legais, vai ser muito difícil alcançarmos este tipo. As papeladas continuam a ser diversas, né? Que são exigidas pelas várias fronteiras. Não unimos ainda a pauta, né? Aduaneira. Então há desafios. Por exemplo, o desafio energético, nós temos a Power Pool que
que se vai reunindo e vão encontrando alguns consensos, mas ainda há muita diferença em matéria dos interesses de cada país. Aquilo que é importante, e penso que é importante não perdermos o foco, é que os órgãos estão identificados e estão criados, não é? Existe o órgão o Power Pool, temos esforços de união monetária, temos os esforços da união alfandegária, as questões da migração, já falei. Em matéria do trabalho, há muitos desenvolvimentos na área do trabalho na região austral da África, com um forte apoio da OIT. Então, todas estas valências estão identificadas e estão a ser trabalhadas. Aquilo que é importante é não desmantelarmos esses órgãos, é não desistirmos destes fóruns, manter o seu trabalho e a seu tempo ir criando, ir consolidando e criando soluções para os desafios que ainda emperram o desenvolvimento das várias áreas. Na sua opinião, Dr. Magas, qual é o grau de condicionalismo que pode estar a representar o facto de a ICDC não ter conseguido integrar o sistema de justiça, que é determinante, digamos, para a atuação em qualquer esfera? Bom, sabe que esta questão da integração da justiça também está em debate há muito tempo e não... Quer dizer, nós somos regidos pelo chamado... Eles são regidos pela chamada Common Law, a lei comum. Portanto, lá não há um código comercial, não há um código civil, não há um código disto, daquilo. É Common Law, portanto, tem uma lei que depois cria a jurisprudência e vai, portanto, sendo a prática comum. Nós estamos no regime romano, não é? Que é o regime dos códigos. E nós tentamos pôr tudo numa só lei e depois esse código não pode ser alterado todos os anos, de modo que, portanto, aqui tivemos um código com 100 anos, com multas e com coimas, com moedas que nem sequer existem, não é? Então, o nosso regime legal é muito mais rígido, é muito mais inflexível, mas também é muito mais consistente, não é? O deles é muito mais aberto, é muito mais evolutivo, mas também cria às vezes alterações que as pessoas têm dificuldade de acompanhar. Então é preciso para já criar uma união nos regimes legais. Antes da uniformização dos sistemas de justiça, mas se seguimos o Common Law, portanto, a lei comum, ou se seguimos o regime romano, que eles não vão aceitar, porque o regime romano é um regime latino, enquanto que o Common Law é o regime anglo-saxónico. E, portanto, eles irão sempre preferir que se mantenha o Common Law, e aí, portanto, é uma questão de haver a concordância. Eu acho que tarde ou cedo vamos todos ter que migrar para o Common Law. É a minha opinião sincera, porque fora a Moçambique e Angola, os outros todos estão lá e não queremos ficar sozinhos. Esta questão da União da Justiça é crítica. Por exemplo, entre os países do BNLS é possível um juiz sul-africano julgar um caso na Suazilândia. Pode fazê-lo. Houve aquele caso lá de um Swazi que desviou 600 milhões de dólares e espalhou por várias contas, não sei o que, completamente irrastreáveis, e que foi encontrado, trouxeram um juiz de fora
para a Suazilândia. O nosso regime aqui não permite, nem os advogados. Têm que estar aqui inscritos na Ordem de Advogados de Moçambique. Não é? Então, esta capacidade de flexibilidade que haveria num regime, sobretudo, de common law, estamos longe de chegar lá. Isso tem impactos depois na forma como de tramitação dos presos e não sei o quê, dos vários países, não é? Quem faz alguma leitura ainda aqui em diagonal de todos os processos inerentes à integração regional na SADC, constata que acaba havendo alguma confusão. Confundimos o processo de integração como tal regional com o processo da cooperação regional. Gostava de ver o comentário do Magas. E parece que isto também concorre para que alguns processos não consigam chegar até onde devem chegar. Bom, vou dizer assim, portanto, esta dicotomia entre integração e cooperação, quer dizer, cooperação, para mim, é uma questão de atos pontuais, não é? Temos sempre a necessidade de cooperar num caso, por exemplo, da justiça, um caso de extradição, portanto, vamos tratando caso a caso. A integração é a criação de um regime comum. A cooperação é em regimes diferenciados. Quando a integração está consolidada, a cooperação desaparece. Não é, a cooperação é trabalho normal. Não é? Portanto, temos a mesma moeda, a mesma língua, a mesma cultura, as mesmas práticas, é fazer as práticas. Agora, a cooperação existe e é fundamental, sobretudo, quando estamos a falar de sistemas não integrados. Então, precisamos em cada ponto, em cada momento, encontrarmos os benefícios mútuos que tiramos na solução de uma questão específica. E realmente o que nós estamos, penso eu que a cooperação nos países da SADC até funciona, portanto não tem havido grandes, digamos, conflitos. Às vezes há as suas próprias, há algumas barreiras, mas a integração, que é aquilo que eu penso que é desejável, porque estabelece as raízes, os pilares do edifício, eu penso que é muito mais importante numa região com 200 milhões de habitantes e que precisa de se posicionar num mundo cada vez mais egoísta, num mundo cada vez mais concorrencial. É preciso, de facto, que a SADC ou pense com uma só voz e com um só propósito, porque senão é ultrapassada, porque os outros blocos estão muito bem organizados e sabem que atuar em bloco é em benefício dos povos de toda a região. Isso é que é fundamental perceber. Quando a África do Sul pensa que está a perder a soberania em algumas áreas da sua governação, na verdade está a gerar vantagens para todos os outros povos, criando um bloco sólido, com muito mais gente, com muito mais infraestrutura, com muito mais robustez. Dr. Luís Magas acredita numa integração regional efetiva enquanto não se cumpre um dos requisitos, porque uma integração, de facto, pressupõe que, a partir de um certo período, os Estados transfiram alguns poderes da sua soberania para aquele processo de integração. Sucede que isso já devia ter acontecido ao longo destes 40 anos, mas nunca aconteceu porque nenhum Estado ousa aceitar transferir alguns poderes soberanos seus para o processo de integração regional. Eu acho honestamente que essa transição, que essa transformação vai levar algum tempo a acontecer. Explico porquê. Quer dizer, uma integração que é desejável, portanto, temos vários exemplos de regiões integradas. Um dos exemplos, nós sempre vamos à União Europeia, mas há exemplos em África de integração sem ser de grandes blocos. A Tanzânia
o Uganda e o Quênia têm uma união aduaneira, migratória, laboral. Repare, laboral. Os povos desses países não precisam de autorização do ministro de Trabalho do outro país para trabalharem nesse país. Tem já uma união linguística. É um exemplo muito grande de uma cooperação liderada de uma forma muito responsável pelo Quênia, nessa região. Portanto, nós não precisamos de ir muito longe para encontrarmos uniões, chame-lhe o que quiser, económica, política, social, o que quiser, mas uniões efetivas e que funcionam aqui em África. Do meu ponto de vista, países... Eu tenho muita dificuldade, Boaventura, honestamente, de entender como é que países tão diferenciados do ponto de vista político e educacional podem constituir uma união. Mesmo educacional ainda se pode compreender, mas político. Quer dizer, como é que países autoritários se juntam com países democráticos? No nosso caso, SADC. Então não é? Como é que países com sistemas políticos completamente diferenciados? Porque os pressupostos são vários. Quer dizer, não podemos ter países que têm golpe de Estado. Quer dizer, não houve no Zimbábue, mas é quase uma deposição. Não é? Então, países com sistemas políticos, muito diferentes. Segundo, uns muito estáveis e sólidos como a África do Sul, como o Botsuana, como a Namíbia, e outros completamente frágeis como a República Democrática do Congo. Como é que se pode criar uma união de sistemas políticos tão diferentes e em tão diferentes níveis e estágios de desenvolvimento? Então, pode um país autocrático ceder a soberania? Quer dizer, se o país autocrático, o propósito é consolidar e concentrar e não partilhar o seu poder, podê-lo partilhar ao nível regional, é muito difícil. Então, eu acho que seria melhor considerar esta integração realisticamente, ou seja, por setores. Pode-se, por setores. Energético, por exemplo, nós, Angola, temos imenso potencial energético. Benelés já funciona, consolidar. Do ponto de vista turístico, funciona muito bem, muito bem. O Botsuana, na África do Sul, com o Zimbábue, com o Vic Falls e com a Tanzânia, lá com os Serenguetes e o resto. Então, eu acho que é mais plausível ir integrando por setores, ir integrando alguns países com parecências no sistema político, a integração económica, a integração financeira consolidada desses países do Benelés, talvez ir estendendo devagarinho para Moçambique, devagarinho para países que se estabilizaram e portanto, têm interesses parecidos, do que pensar numa globalização. Porque, às vezes, juntar 14 de uma vez é muito mais difícil, porque depois há sempre bloqueios e barreiras aqui e ali. Mas ir avançando aos poucos e por áreas. Aos poucos e por áreas. E um dia nós temos o puzzle completo. De que forma que o Dr. Magaça acha que a região da SADC devia resolver o problema de infraestruturas, que é um calcanhar de Aquiles para todo o processo de integração regional?
Vamos dizer, infraestruturas é um problema em todo lado, não é só um problema em Moçambique, não é só um problema no Malawi, é um problema até na África do Sul, que hoje tem, enfim, a gente vai ver a qualidade hoje das estradas na África do Sul caiu bastante. Alguns não têm infraestruturas, outros têm bastante, como o Botsuana, a Namíbia. Como é que se resolve um problema de infraestruturas? Resolve-se com investimento muito significativo dos governos de cada país. Não vejo outra forma. Vejo isso apenas como uma parte de todo o sistema fiscal, ok? Em que depois os países definem no seu orçamento as prioridades, não é? Que o sistema fiscal permita captações suficientes para atender às necessidades infraestruturais. Agora, pode-se ver de uma maneira mais regional questões, por exemplo, logísticas, não é? Criar linhas férreas, este projeto da linha férrea do Botsuana até a ponta de Techomanen, passando pelo Zimbábue. Portanto, isso são grandes projetos de infraestruturas que têm de ser financiados por, enfim, por grandes, pelo Banco Mundial, pelas agências internacionais de financiamento. Aí sim, aí os países têm de se juntar, por exemplo, para ir buscar o carvão de Botsuana, ou ir buscar o cobalto na Zâmbia, ou ir buscar não sei o quê. Portanto, podem ver aí esforços regionais de angariação de financiamentos para grandes projetos, e depois esses grandes projetos vão criando spin-offs, vão criando benefícios em cadeia nas várias outras áreas socioeconómicas. Mas é como eu vejo, ao nível regional, e tem de ser assim, agências de financiamento que nos vão ajudar as grandes infraestruturas, quer energéticas, quer de comunicações, quer, enfim, de águas e outras, ao nível de cada país. É capacidade de captar receitas e priorizar no seu orçamento. O que justifica que, nestes 40 anos, quando falamos do processo de integração regional do ponto de vista empresarial, Moçambique tem fraca capacidade de investir noutros países da região, e os outros países é que investem mais em Moçambique, do ponto de vista empresarial? Mas isto, quer dizer, isto é representativo do nível de desenvolvimento de cada país, não é? Quer dizer, empresários, até empresários angolanos investem cá, investiram imenso em imobiliária, tem alguns investimentos em alguns, enfim, em alguns hotéis, em algumas estâncias, mas nós não temos investimentos, não temos muitos investimentos fora, mas quer dizer, mas sempre que um empresário a nível individual pode, tem feito coisas fora. Por exemplo, a Brito Beachcoma, que não sendo uma empresa do moçambicano, é uma empresa que começou cá, é grande em Angola. É um investimento de Moçambique para Angola. Então, até mesmo a Tecnocarro, por exemplo, em Angola, que já foi a grande empresa de construção, é uma empresa de um moçambicano sair daqui. Então, é o espelho, ao nível dos investimentos privados, é o espelho do nível de desenvolvimento de cada país. Os sul-africanos têm um nível de desenvolvimento muito superior ao nosso, e tem cá todos esses as Shoprites, as Sazols, a Vodacom, mesmo que venha via Maurícias, temos cá, enfim, as várias empresas das cadeias de produção. Depende do nível de desenvolvimento, não é? Por exemplo, nós temos uma grande
a cadeia queniana a Uchumi, que está na região dos tais países 3 da região da costa oriental, a Tanzânia, o Uganda e próprio Quênia. Temos empresas como a M-Pesa, que é uma empresa que nem sequer é sul-africana, começou no Quênia e que está expandida pelos vários países da África Austral. Uma ZAP chegou cá. Então, depende muito. É o reflexo do nível de desenvolvimento empresarial de cada país. E como remover a barreira que tem a ver com as regras? Uns até preferem chamar malditas regras de origem, que condicionam bastante a competição dos moçambicanos no resto do mercado da região da SADC. Eu acho, e continuo a dizer, que alguns países, mesmo passados esses 12, 13 anos do protocolo comercial, 16 talvez, 12 anos, alguns países ainda não estão preparados para tirar proveito, até hoje, porque regras de origem têm implicações muito grandes. É olhar para um produto, por exemplo, este meu casaco, e dizer quanto deste casaco tem Moçambique para ser considerado um produto moçambicano. Na nossa cerveja conseguimos provar que é elegível para exportação no âmbito do protocolo comercial, porque conseguimos provar que incorporamos quantidade significativa de matéria-prima moçambicana. É que não é só matéria-prima, um produto. A cerveja tem água moçambicana, por exemplo, tem a energia elétrica que processou a moçambicana, tem a força de trabalho moçambicana que trabalhou. Portanto, são esses vários elementos do produto que têm de ser contabilizados para se chegar aos 60% e dizer, bom, agora este produto é moçambicano. Os nossos países, infelizmente, muitos deles apenas fazem como se chama, montagens. Né? Tem fábricas que montam. Né? Aqui a fábrica de caixas de cartão, o que ela faz é receber a matéria-prima, o papel já pronto, corta aqui, corta ali e dobra. Portanto, não vai conseguir ter 60% das componentes locais. Outra vez, Boaventura, sem uma estratégia industrial de incorporação de insumos locais, teremos imensas dificuldades em provar que os nossos produtos, de facto, têm, na regra de origem, uma origem moçambicana. Mas nunca é tarde para se continuar este trabalho. O que é preciso é manter o foco e saber que, no fim do dia, é preciso gerar renda, é preciso gerar mais-valia que fique cá dentro. Que fique cá dentro. Porque essa é que vai gerar a nossa riqueza e vai ajudar que este país tenha menos pobreza, que este país seja menos problema para os outros países da região austral da África, que não exportamos migrantes. É fundamental não exportarmos migrantes para nenhuma região. Temos aqui alguns problemas internos em que temos, enfim, imigrantes domésticos, né? Mas que nós atendemos às necessidades básicas da população, não criando aqui dentro instabilidade social que leve à preocupação dos outros. Isso só se consegue, ou se deveria conseguir, não digo com a generosidade, mas com uma visão estratégica de países como a África do Sul, que por causa dessa falta de visão estratégica nunca conseguiram trazer Angola para perto, por exemplo. E os outros países sempre olham com desconfiança, e isso não cria, portanto, as condições básicas para gerar valor. Porque se esta África do Sul, que tinha sido não combatida, mas que tinha sido uma prioridade na defesa da SADC não é hoje
um elemento catalisador da SADC. É ela que cabe a maior responsabilidade, como a Alemanha, por exemplo, na Europa. Se a Alemanha for um país de divisão, decisão, e não um país aglutinador, até um país com um alto grau altruísta em relação à Europa, a Europa vai desintegrar-se. A mesma coisa aqui. Portanto, enquanto a África do Sul não for um elemento aglutinador e altruísta e com uma visão estratégica de longo prazo, que a longo prazo é melhor sermos todos fortes do que eu tentar ser o único forte e depois todos fracos, não vamos conseguir ter muito sucesso nesta região da África Austral e teremos, portanto, cada país a seguir a sua própria agenda. E isso não traz benefícios de um ponto de vista regional. Com o economista Luís Magasso, refletimos sobre os 40 anos que se passam desde 2020 do processo da integração regional na SADC. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua preferência. Continue ligado a nós, pois nós somos a sua melhor companhia.